Castro Alves, carta Machado de Assis, Tijuca, 18 de fevereiro de 1868. Leitura por Alexander Barbosa Maisque. Ilmo Senhor Machado de Assis. Recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro não o conhece ainda. Muito breve o há de conhecer o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente, do coração e não do resto. O senhor Castro Alves é hóspede desta grande cidade. De alguns dias apenas. Vai a São Paulo, concluiu o curso que encetou em Olinda. Nasceu na Bahia, a pátria de tão belos talentos, a Atenas brasileira, que não cansa de produzir estadistas, oradores, poetas e guerreiros. Podia acrescentar que é filho de um médico ilustre. Mas para quê? A genealogia dos poetas começa com seu primeiro poema. E que pergaminho vale estes selados por Deus? O senhor Castro Alves trouxe-me uma carta do Dr. Fernandes da Cunha, um dos pontifícios da tribuna brasileira. Digo pontifício porque nos caracteres desta têmpera o talento é uma religião, a palavra um sacerdócio que jubilia para mim. Receber Cícero, que vinha apresentar a Horácio a eloquência, conduzindo pela mão a poesia. Uma glória esplêndida mostrando no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida aurora. Mas também quanto, nesse instante, deplorei minha pobreza, que não permitia dar a tão caros hóspedes régio agasalho. Carecia de ser Hugo ou Lamartine, os poetas oradores, para preparar esse banquete da inteligência. Se não menos tivesse, nesse momento junto de mim, a pleiade rica de jovens escritores a qual pertence o senhor, o Dr. Pinheiro, Guimarães, Bocaiúva, Múzio, Joaquim Serra, Varela, Rosendo Muniz e tantos outros. Entre estes, por que não lembrarei o nome de Leonel de Alencar, a quem o destino fez ave de arribação na terra natal. Em literatura não há suspeições, todos nós que nascemos em seu regaço não somos da mesma família, mas a todos o vento da contrariedade os tem desfolhado por aí, como flores de uma breve primavera. Um fez da pena espada para defender a pátria. Alguns têm a asa crestada pela indiferença. Outros, como douradas borboletas, presas da teia de aranha, se debatem contra a realidade de uma profissão que lhes tolhe os voos. Felizmente estava eu na Tijuca. O Senhor conhece essa montanha encantadora. A natureza a colocou a 2 léguas da corte, como um ninho para as almas cansadas de pousar no chão. Aqui tudo é puro e são. O corpo banha-se em águas cristalinas, como o espírito na limpidez deste céu azul. Respira-se a larga não somente os ares finos que vigoram o sopro da vida, porém aquele hálito celeste do Criador, que bafejou o mundo recém-nascido. Só nós ermos em que não caíram ainda as fezes da civilização. A terra conserva essa divindade do berço. Elevando-se a estas eminências, o homem aproxima-se de Deus.
A Tijuca é um escabelo entre o pântano e a nuvem, entre a terra e o céu, o coração que sobe por este genuflexório para se prostrar aos pés do Onipotente. Contra 3 degraus em cada um deles, uma contrição. No alto da Boa Vista, quando se descortina longe, serpejando pela várzea, a grande cidade réptil, onde as paixões pululam a alma que se havia atrofiado nesse foco do materialismo, sente-se homem. Embaixo era uma ambição, em cima contemplação. Transposto esse primeiro estádio, além, para as bandas da Gávea, há um lugar que chamam Vista Chinesa. Este nome lembra-lhe naturalmente um sonho oriental, pintado em papel de arroz. É uma tela sublime, uma decoração magnífica deste inimitável cenário fluminense. Dir-se-ia que Deus entregou a algum de seus arcanjos o pincel de Apeles e mandou-lhe encher aquele pano de horizonte. Então o homem sente-se religioso. Finalmente, chega-se ao pico da Tijuca, o ponto culminante da serra, que fica do lado oposto. Daí os olhos deslumbrados veem a terra como uma vasta ilha, a submergir-se entre 2 oceanos, o oceano do mar e o oceano do éter. Parece que estes 2 infinitos, o abismo e o céu, abrem-se para absolver um ao outro. E no meio dessa imensidade, um átomo, mais um átomo rei, de tanta magnitude. Aí, o ímpio é cristão e adora o Deus verdadeiro. Quando a alma desce destas alturas e volve ao pó da civilização, leva consigo uns pensamentos sublimes, que do mais baixo remontam à sua nascença, pela mesma lei que faz subir ao nível primitivo a água derivada do topo da terra. Nestas paragens não podia meu hóspede sofrer jejum de poesia. Recebi-o dignamente, disse a natureza, que pusesse a mesa e enchesse as ânforas das cascatas de linfa, mais deliciosa que o falerno do velho Horácio. A Tijuca esmereceu-se na hospitalidade. Ela sabia que o jovem escritor vinha do norte, onde a natureza tropical se esbanja em lasciva, como uma odalisca às carícias do poeta. Então a natureza fluminense, que também, quando quer, tem daquelas impudências celestes, fez-se casta e vendeu-se como as névoas delgadas resvalavam pela encosta como as fímbrias da branca túnica roçagante de uma virgem cristã. Foi assim, a sorrir entre os nítidos véus, como um recato de donzela, que a Tijuca recebeu nosso poeta, o senhor Castro Alves. Lembrava-se, como o senhor de alguns poucos vera para o teatro, avaliando sobre medida minha experiência neste ramo difícil da literatura. Desejou ler-me
um drama, primícia de seu talento. Essa produção já passou pela prova pública em cena competente para julgá-la. A Bahia aplaudiu com júbilos de mãe a ascensão da nova estrela de seu firmamento. Depois de tão brilhante manifestação, duvidar de si não é modéstia unicamente, é santidade de sua missão de poeta. Gonzaga é o título do drama que lemos em breves horas. O assunto colhido na tentativa revolucionária de Minas, grande manancial de poesia histórica, ainda tão pouco explorado, foi enriquecido pelo autor com episódio de vivo interesse. O Sr. Castro Alves é um discípulo de Victor Hugo. Na arquitetura do drama, como no colorido da ideia, o poema pertence à mesma escola do ideal. O estilo tem o mesmo toque brilhante. Imitar Victor Hugo só é dado às inteligências de primor. O Tiziano da literatura possui uma palheta que em mão de colorista medíocre mal produz borrões. Os moldes ousados de sua frase são como os de Benvenuto Cellini. Se o mental não for de superior afeição, em vez de estátua saem partições. Não o bastante sob essa imitação de um modelo sublime, desponta no drama a inspiração original, que mais tarde há de formar a individualidade literária do autor. Palpita em sua obra o poderoso sentimento da nacionalidade, essa alma da pátria, que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos. Não se admire de assinalar eu o cidadão e o poeta, duas entidades que no espírito de muitos andam inteiramente desencontradas. O cidadão é o poeta do direito e da justiça. O poeta é o cidadão do belo e da arte. Há no drama Gonzaga exuberância de poesia, mas deste defeito a culpa não foi do escritor, foi da idade, que poeta aos 20 anos não tem essa prodigalidade soberba de sua imaginação, que se derrama sobre a natureza e a inunda. A mocidade é uma sublime impaciência. Diante dela a vida se dilata e aparece-lhe que não tem para vivê-la, mais que um instante. Põe os lábios na taça da vida, cheia a transbordar de amor, de poesia, de glória, e quisera estancá-la de um sorvo. A sobriedade vem com os anos, é virtude do talento viril. Mas, entrando na vida, o homem aprende a poupar sua alma. Um dia, quando o Sr. Castro Alves releu o Gonzaga, estou convencido que ele há de achar um drama esboçado em cada personagem desse drama. Olhos severos talvez enxerguem na obra pequenos senões. Maria, achando em si forças para enganar o governador, em um transe de suprema angústia, parecera a alguns menos amante, menos mulher do que devera. A ação, dirigida uma ou outra vez pelo acidente material, antes do que pela revolução íntima do coração, não terá, na opinião dos realistas, a naturalidade moderna. Mas são esses defeitos da obra, ou do espírito em que ele se reflete.
Muitas vezes já não surpreendeu o seu pensamento a fazer a crítica de uma flor, de uma estrela, de uma aurora? Se o deixasse, creia que ele se lançaria a corrigir o trabalho do supremo artista. Não somos homens debalde. Deus nos deu uma alma, uma individualidade. Depois da leitura de seu drama, o senhor Castro Alves recitou-me algumas poesias. A Cascata de Paulo Afonso, As Duas Ilhas e A Visão dos Mortos não cedem às excelências da língua portuguesa neste gênero. Ouçais o Senhor que sabe o segredo desse metro natural, dessa rima suave e opulenta. Nesta capital da civilização brasileira, que é o tema de nossa indiferença, pouco apreço tem o verdadeiro mérito quanto se apresenta modestamente. Contudo, deixar que passasse por aqui, ignorando e despercebido o jovem poeta baiano, fora mais que um descortesia, não lhe parece? Já um poeta o saudou pela imprensa, porém não basta a saudação, é preciso abrir-lhe o teatro, o jornalismo, a sociedade, para que a flor desse talento, cheio de seiva, se expanda às auroras da publicidade. Lembrei-me do Senhor, em nenhuma concorrem os mesmos títulos para apresentar ao público fluminense o poeta baiano. É necessário não só ter forro de cidade na imprensa da corte, como haver nascido neste belo vale do Guanabara, que ainda espera um cantor. Seu melhor título, porém, é outro. O Senhor foi o único de nossos modernos escritores que se dedicou sinceramente à cultura dessa difícil ciência, que se chama crítica, uma porção do talento que recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criação própria, teve a abnegação de aplicá-lo, a formar o gosto e desenvolver a literatura prática do Senhor, pois do primeiro crítico brasileiro confio a brilhante vocação literária, que se revelou com tanto vigor. Seja o Vigílio do jovem Dante, conduza-o pelo ínvio caminho, por onde se vai a decepção, a indiferença e finalmente a glória, que são os 3 ciclos máximos da divina comédia do talento. Correio Mercantil, de 22 de fevereiro de 1868. Muito obrigado. O poderoso sentimento